O ano é 1995. Seus pais e seus tios estão construindo suas casas, formando suas famílias. Quando você nasceu, eles já tinham um teto próprio. Ou conquistaram um pouco depois, acertei? A minha história é parecida. Quando eu tinha 5 anos, meus pais construíram uma casa. Eram pobres. Meu pai ganhava perto do salário mínimo na época, R$ 100. Mas num tempo em que um ovo da Páscoa custava R$ 3,89, dava para fazer compra do mês e ainda construir o barraco. E hoje, na nossa vez? A gente economiza nas compras, paga o aluguel no aperto e comprar uma casa, um apartamento, parece coisa de outro mundo. Mesmo sem entrada, mesmo com todas as facilidades que jogam na sua cara, você ainda vai carregar taxas de construção, parcelas por 20, 30 anos e pagando um condomínio para o resto da vida. Aí você chega nos 30, morando de aluguel, sem projeção nenhuma de quando vai ter a tua tão sonhada casa própria. Lembra dos seus pais que aos 21 anos já tinham casa? E vem a pergunta: como eles conseguiram? E nos próximos minutos eu vou te mostrar o que aconteceu com o poder de compra dos brasileiros e aonde o seu dinheiro vai parar. E a resposta para isso pode te deixar um pouco chateado. Então, senta aí e me acompanha. Primeiro de julho de 1994. O Brasil acaba de lançar o Plano Real. O salário mínimo está fixado em R$ 64,79 e a cesta básica R$ 63,45, quase o mesmo valor. O trabalhador recebia o salário e ele sumia inteiro só na comida. 30 anos depois, o salário mínimo chegou a R$ 1.621. Tudo bem, você pode falar que tudo ficou mais caro também. Sim, mas não na mesma proporção. Segundo o IBGE, a inflação acumulada desde julho de 1994 até 2024 foi de 708%. O salário mínimo no mesmo período subiu mais de 1.900%. O salário cresceu quase 3 vezes mais do que a inflação. E isso aparece no prato do brasileiro. Segundo o DIEESE, em 1994, o trabalhador precisava de quase 234 horas de trabalho por mês para comprar uma cesta básica. Hoje, esse número caiu para menos de 125 horas. Você trabalha metade do tempo para comer. Isso é ganho real, concreto. Então, o poder de compra dos brasileiros melhorou, a vida ficou melhor em vários aspectos, as pessoas comem melhor, vestem melhor, acessam mais coisas do que os seus pais acessavam, mas aí vem a pergunta que não quer calar. Se o poder de compra melhorou, por que você chega aos 30 anos sem conseguir comprar uma casa? Por que seus pais, ganhando muito menos, conseguiram ter um teto próprio e você não? A resposta está no que o salário mínimo não acompanhou. E para entender isso, a gente precisa voltar a como a casa própria era adquirida naquela época. Seus pais não compraram uma casa, eles construíram um barraco. E isso nem é uma crítica, é a chave para entender tudo. Porque o caminho para a casa própria da geração anterior não passava por banco, por financiamento, por entrada ou por prestação. Passava por um lote barato na periferia e muito trabalho de fim de semana. O Brasil dos anos 90 ainda tinha espaço. As cidades não tinham crescido até o limite que cresceram hoje. E na borda delas existia terra barata, muitas vezes sem asfalto, sem saneamento, sem nada, mas era acessível. Um trabalhador que ganha um salário mínimo conseguia juntar o suficiente para comprar um lote nessas regiões sem precisar de crédito, sem precisar de banco. E aí começava a construção, não de uma vez, aos poucos, um cômodo aqui, uma laje ali, um fim de semana de cada vez, com a ajuda do vizinho, do cunhado, do irmão. Era lento, era precário, mas era possível, e no final era seu. O Estado sabia que isso acontecia,
e fechava os olhos. Boa parte desses lotes eram irregulares, clandestinos, sem escritura, sem registro, mas o governo tolerava, porque era a única solução habitacional que funcionava para quem não tinha dinheiro. Existia até um sistema oficial de financiamento, o BNH, Banco Nacional de Habitação, criado para financiar a moradia popular. Só que na prática, segundo dados históricos, apenas 1/3 dos imóveis financiados pelo BNH foram destinados à habitação de interesse social. O resto foi para a classe média e para cima. O banco que deveria ajudar os pobres, na prática, os deixou de fora. Então, o caminho real, o caminho que funcionava, era o do lote irregular e da autoconstrução. E por um tempo, funcionou. Mas esse caminho foi sendo fechado, aos poucos, silenciosamente, sem que ninguém fizesse um anúncio oficial. As cidades foram crescendo, a periferia, que antes era longe de tudo e não valia nada, foi valorizando, ônibus chegaram, comércio chegou, infraestrutura chegou. E junto com tudo isso, chegou a especulação imobiliária. O lote, que antes custava o equivalente a alguns salários mínimos, passou a custar dezenas, depois centenas. A terra barata foi sumindo. E o custo de construir também foi subindo. Segundo o IBGE, o custo dos materiais de construção civil acumulou alta de 10,16% em 2020, saltou para 28,12% em 2021, quase 3 vezes a inflação geral daquele ano, e fechou 2022 com mais de 10,2%. Para você ter ideia do que isso significa na prática, antes da pandemia, o milheiro de tijolo custava entre 300 e 330 reais. Em 2021, esse mesmo milheiro foi encontrado entre 500 e 600 reais, quase o dobro em menos de 2 anos. E não é só o tijolo. Segundo a SINAP, Sistema Oficial do IBGE, que mede o custo da construção civil, o metro quadrado para construir uma casa simples estava em torno de R$ 1.100 em 2019. Em 2022, esse valor tinha pulado para R$ 1.600. Uma casinha simples de 50 metros quadrados, 2 cômodos, banheiro, cozinha, que custaria R$ 55 mil para construir em 2019, passou a custar R$ 80 mil em 2022. Quase R$ 25 mil a mais, em 3 anos, sem mudar nada no projeto. E o resultado? O atalho que a geração anterior usou para chegar na casa própria simplesmente deixou de existir. E no lugar dele sobrou só um caminho: o financiamento. Banco, juros, décadas de dívidas. E é aí que a conta começa a não fechar. O financiamento é o único caminho que o sistema oferece hoje para quem quer sair do aluguel. Vamos abrir essa conta juntos, porque ela é mais assustadora do que aparece na propaganda. Um apartamento de 2 quartos, 65 metros quadrados em São Paulo, não em bairro nobre, classe média mesmo, custa em média R$ 435 mil. Para financiar esse imóvel, você precisa dar uma entrada de 20%. Isso são R$ 87 mil que você precisa ter guardado antes de sequer bater na porta do banco. Beleza, você juntou, financiou os 348 mil restantes na caixa. A menor taxa disponível hoje, 10,26% ao ano, prazo 30 anos, sua parcela inicial vai ficar em torno de R$ 3.200 por mês. E no final do contrato, você terá pago quase R$ 700 mil por um apartamento que custava R$ 435 mil. Os juros sozinhos vão custar mais do que o imóvel. E tem mais, o banco só aprova o financiamento se a parcela não ultrapassar 30% da sua renda familiar bruta. Isso significa que, para financiar esse apartamento, sua família precisa comprovar renda de pelo menos R$ 10.700 por mês. O salário mínimo hoje é R$ 1.621. Você precisaria de quase 7 salários mínimos só para se qualificar. Sem contar o condomínio, que em apartamentos populares já começa em R$ 400, R$ 500 por mês. Existe uma saída oficial para quem não consegue entrar no mercado comum: o Minha Casa Minha Vida. O programa divide as famílias em faixas de renda e oferece condições melhores do que as do mercado. Na faixa 1, com renda familiar de até R$ 2.850 por mês, os juros chegam a apenas 4% ao ano.
para quem recebe Bolsa Família ou PPC, o imóvel é 100% subsidiado pelo governo. De graça! Parece ótimo. E em comparação ao mercado é. Mas o programa tem limites que muita gente não sabe. Para as faixas 1 e 2, com renda de até 4.700, o teto do imóvel fica entre 190 mil e 275 mil reais, dependendo da cidade. Já para a faixa 3, com renda até 8.600, o teto sobe para 350 mil em qualquer lugar do país. Existe ainda uma faixa 4, lançada em 2025 para a chamada classe média, com renda de até 12 mil e teto de até 500 mil. Agora, para e pensa. Nas grandes cidades, 275 mil reais mal compra um apartamento de 40 metros quadrados bem localizado. Longe do trabalho, longe da escola, longe de tudo. Quem mora no interior ainda tem uma chance real. Quem vive em São Paulo, Rio ou Brasília, a conta realmente não fecha. E tem outro detalhe que pouca gente percebe na hora de assinar. O prazo máximo de pagamento é de 420 meses, 35 anos de financiamento. Quem assina hoje com 28, termina de pagar aos 63, uma dívida que atravessa a sua vida adulta inteira. E sim, o Minha Casa Minha Vida existe, ele já ajudou muita gente, só que ele não resolve o problema. Ele atenua. E para uma parcela enorme da classe média, que ganha demais para entrar nas faixas mais baratas e de menos para bancar o mercado, ele simplesmente não alcança. Não conseguiu financiar? Então você aluga. E o aluguel também não está te esperando parado. Segundo a FIPE-ZAP, o preço médio do aluguel no Brasil subiu 53,66% nos últimos 3 anos, mais que o dobro da inflação no mesmo período. Em São Paulo, o metro quadrado alugado chegou a R$ 56,99. Aquele mesmo apartamento de 65 metros quadrados, aluguel médio de R$ 3.463 por mês, e subindo todo ano acima da inflação. Então aí você se vê numa armadilha perfeita. Não consegue comprar porque o preço dos imóveis está nas alturas e o aluguel sobe mais rápido do que o seu salário. Cada ano que passa, a distância entre você e a casa própria fica maior. Não porque você trabalha menos, mas porque o sistema foi construído assim. E enquanto você paga aluguel, o dinheiro some todo mês, sem construir nada, sem acumular nada, sem chegar a lugar nenhum. E aí você pode estar pensando, tá, mas o que eu faço com isso? E a resposta honesta é: não muito. Individualmente, você não vai mudar o mercado imobiliário sozinho, mas você pode parar de se culpar por não ter conseguido o que seus pais conseguiram, porque agora você sabe que o jogo mudou. As regras mudaram, a culpa não é sua. A geração dos seus pais não era mais esforçada, não era mais inteligente, não poupava mais do que você. Ela só teve acesso a um caminho que hoje não existe mais. Um terreno barato, um fim de semana com a família e alguns sacos de cimento. Simples assim. E esse caminho foi fechado por um sistema que valorizou o patrimônio de quem já tinha e encareceu o acesso de quem ainda estava tentando chegar lá. Entender isso não resolve o problema, mas muda a forma como você enxerga ele. E pode mudar a forma como você tenta chegar lá. E esse foi o primeiro vídeo desse canal. Aqui a gente vai continuar destrinchando temas que afetam o dia a dia do brasileiro de verdade, sem enrolação, com dados, contexto e honestidade. Então, se você assistiu até aqui, já sabe que esse é o tipo de conteúdo que vale o seu tempo. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, que você não vai querer perder o próximo vídeo.